artista! Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Da minha experiência trabalhando com artistas brasileiros, assim, a tendência é que os artistas brasileiros são sempre os melhores. Assim, se não for, tá sempre no grupo de elite, tem sempre um brasileiro. Eu acho que a gente tem uma capacidade criativa e técnica gigante. Artistas maravilhosos, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Leferi, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 91 do Unhidecast. E o episódio de hoje é sobre animação 3D, que é um tema que eu sei que vocês gostam, vocês pedem, vocês conversam inclusive sobre esse tema muito lá no nosso Discord. E para isso, para falar um pouquinho dessa área maravilhosa, a gente trouxe convidados incríveis. Eu quero dar boas-vindas a Abelzinho Vargas. Bem-vindo, Abelzito! E aí, Thalita, obrigado pelo convite. Para quem não conhece, meu nome é Abel. Eu sou supervisor de computação gráfica aqui em Vancouver. Eu tenho uma carreira aí em animação, então posso falar com bastante propriedade disso. Eu trabalhei no Aranhoverso, no Pantera Negra, Família Addams. Vocês contam aí, os últimos anos eu fiz muito disso. E é um prazer estar aqui e eu espero poder contribuir bastante com essa conversa. Obrigado. Sempre, né? Sempre, a gente falou isso em off, no outro, mas sempre que a gente conversa, sai assunto bom, então eu não duvido que hoje vai ser diferente, não. Obrigada pelo seu tempinho, viu? Hoje temos a presença maravilhosa também de Vivi Rodrigues, essa deusa responsável também, uma das artistas responsáveis pelo vídeo mais lindo que eu já vi na minha vida, que é o Dream Nova Inc., que é um lugar, como eu falei e repito, quero morar. É lá que eu quero morar, aqueles amigos que eu quero ter. Vivizinha, muito bem-vinda ao Unhidecast, sua linda. Muito grata aí pelo convite, grata pelo carinho de sempre. É uma honra estar aqui com vocês, com a Bel também e com esses telespectadores. O Dream of Ink foi um projeto muito gostoso de trabalhar, aprendi muito fazendo e assim como vários outros. Para quem não me conhece, eu sou a Vivi Rodrigues, trabalho com animação 3D para Light Farm Studios e já fiz vários tipos de projetos, desde jogos, propaganda, projeto de filtro R, vários tipos de técnicas e plataformas, né, mocap. E tô sempre aprendendo, tô sempre querendo aprender mais, sou apaixonada por animação e tamo junto aqui pra poder trocar uma ideia. Braba, que chama. Obrigada, viu, Vivi, pelo seu tempinho. E, gente, pra gente entrar e falar um pouquinho mais dessa área, por isso que a gente tá com a presença dessas pessoas lindas, maravilhosas, pra gente tentar entender, será que a gente tá vivendo a era de ouro do 3D? Gente, não sei, vamos descobrir hoje, ou talvez não, ficar mais confuso ainda. Mas antes da gente ir pra nossa pauta principal, um minutinho de recadinho aqui pra vocês importantes e já a gente volta pro episódio. Quer acessar o conteúdo gratuito cheio de dicas práticas de vários softwares? É só você passar no nosso canal no YouTube e dar uma olhada na nossa playlist de dicas e tutoriais, tá? Não esquece, a gente tá no YouTube, é só digitar Unhide School. Outro lugar que você sabe que pode aproveitar bastante é o Unhide School Group no Facebook, onde a nossa comunidade compartilha projetos, troca feedbacks e também discute assuntos da arte digital. Então é só digitar lá no Facebook Unhide School Group, fazer parte da nossa comunidade. E o último recadinho é um spoiler pra você, tá? Que o Otto me contou aqui que mês que vem, maio, vai ser imperdível pra você que quer ser aluno da Unhide School. Então, se eu fosse você, ficava de olho que em poucos dias a gente vai já contar essas novidades pra vocês. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais pra saber de tudo, combinado? Bora pro episódio. Vamos lá. Gente, nossa, cara, como é que a gente começa num assunto que tem ganhar tanto espaço, tanta coisa mudando, tanta coisa maravilhosa acontecendo, Oscar aí ganhando, animação ganhando Oscar, né, Bel? Muita coisa, muitas possibilidades aí no 3D ganhando cada vez mais espaço, mas eu quero saber de vocês, assim, que já são
profissionais que estão na área, já estão vendo essa mudança acontecendo há muito tempo. O que vocês sentem hoje, assim, de diferença, que vocês consideram ser o maior ganho na animação 3D, assim, com a evolução dos softwares e das últimas coisas que surgiram? Eu vou começar falando que a animação evoluiu tanto que a gente está dentro de um Hidecast com 3 pessoas fora do eixo. A gente tem Brasília, Goiás e Minas aqui falando hoje. Então, quer dizer que realmente a gente conseguiu expandir bastante as fronteiras do 3D aí durante essa última década, com certeza. Mas realmente é a era de ouro da animação no sentido de quantidade de produção, pelo menos, né? Tem muita qualidade também, mas, assim, foi com o advento da pandemia, a gente teve um boom gigante de animação, né? Todos os estúdios que não podiam filmar agora aprovaram os orçamentos de todas as animações que eles tinham na gaveta, né? Durante esses 2 anos de pandemia. Então, assim, pro nosso mercado tá incrível, assim, aqui em Vancouver mesmo não existe mão de obra pra nada, assim, todos os estúdios contratando, não tem quem fazer a quantidade de trabalho que tem disponível hoje. Então a gente tem esse fenômeno agora de a Netflix comprando estúdio de efeito visual, as pessoas estão querendo garantir que vai ter mão de obra, então hoje a coisa mais escassa que tem é mão de obra e pessoas qualificadas, né? E tem um tempo de indústria também, né? Que eu acho que é bom para quem tá começando hoje, mas é excelente para quem já tem experiência, né? Porque o artista sênior, o artista pleno, ele faz com o pé na estrada, né? Então, não é só saber o software, né? Então, tá um mercado muito bom para quem tá entrando e muito, muito bom para quem já está. Minhas preocupações recentes, a maior delas, assim, é como que vai ser, eu vou renegociar o meu contrato, o próximo contrato. Então, para mim, tá sendo super frutífero essa escassez de mão de obra. Cara, a gente escuta muito isso, né? Eu acho que todas as áreas, assim, principalmente depois da pandemia, esse boom veio muito por conta disso do que você falou. Vários estúdios tirando agora, né, projetos da gaveta, precisando fazer a coisa acontecer, a coisa rodar. Foi um período que a gente reduziu muito, assim, a nossa produção dentro do audiovisual, então nem se fala. Mas eu quero voltar nesse ponto que você falou, que é essa escassez, e até trazer a Vivi também, porque Vivi, ela atua assim, pelo que eu conheço, né, Vivi, que eu acompanho seu trabalho já tem um tempo, a sua prestação, ela é muito fluida, né? Igual você falou, você foi pro Sparker, mas você foi lá pro Dream Nova Inc. e outros projetos que estão lá no portfólio, inclusive, da Light Farm. Você sente isso que o Abelzinho falou, assim, que a gente tá começando a ter essa mudança, esse movimento, e que a gente precisa melhorar um pouco mais a nossa mão de obra em relação a isso? Até de ser mais versátil também, atender outras áreas e entender novas possibilidades? Nossa, eu sinto muito mesmo, até porque muitas pessoas me procuram, até procurando trabalho, e eu tenho até... Às vezes não sei nem quem indicar, porque a maior parte das pessoas que eu conheço já estão com muitos projetos. Eu tive a oportunidade de poder dirigir a animação de alguns projetos também, e eu mesma tive dificuldade de encontrar pessoas, porque a maior parte das pessoas são muito júnior, porque os profissionais sênior já estão muito solicitados, né? E também eu acho que com a pandemia, com o advento do trabalho remoto, essa área tecnológica, que não é só animação, né? Mas todas as áreas tecnológicas como um todo, elas estão tendo um boom muito grande, e isso está abrindo muitas portas. Então, as empresas estão procurando animação para TikTok, sabe? Animação para mídias sociais, animação para jogos. Tipo, hoje em dia, para você produzir um jogo, tem pessoas, às vezes, de vários países diferentes participando da produção daquele jogo, ou a filmes também. Então, a quantidade de possibilidades de trabalho está crescendo muito. Então, antigamente, as pessoas até estavam procurando, eu quero me mudar para fora para poder achar um trabalho legal. E tá tendo muita oportunidade também de você tá no seu país e trabalhar remoto para fora também. Então, tá tendo... eu acho que a procura tá muito maior do que a quantidade de profissionais mesmo. Isso tá bem visível. Olha, isso é uma coisa incrível mesmo, porque isso abre a possibilidade das pessoas fora do grande centro de produção, né? Que no caso seria, sabe, Vancouver, Los Angeles, Londres, Sydney, talvez.
quem tá fora desse eixo de conseguir montar um portfólio que é internacional, né? Eu acho que... E assim, eu digo internacional não no sentido de ser só outro país, né? Mas internacional de qualidade, né? Então, assim, se você é um artista pleno em um país periférico da produção, da grande produção, você provavelmente vai chegar como júnior, né? Você cai de nível. Mas tem um tipo de artista que ele é sênior em qualquer lugar do mundo que ele vai, né? Então, se você é um artista sênior no Brasil com um portfólio que tem produções de fora, você passa a ser um sênior internacional, né? Eles chamam disso de global senior. É um sênior que ele é sênior em qualquer lugar que ele vai. Então a gente tem como carregar isso. Eu tava agora trabalhando na produção da Miss Marvel, que é aquela série da Marvel. Sim, da Disney. Eu treinei um artista que estava trabalhando de Tóquio, cara americano, só que ele morava em Tóquio. Então, assim, agora os estúdios têm muito mais abertura para contratar pessoas que estão geograficamente fora da área que elas são. Então, eu estava trabalhando, tinha vários brasileiros trabalhando do Brasil nesse show. Esse artista americano que estava em Tóquio. Então, e isso é uma coisa que antes da pandemia era impensável, né? Era impossível você trabalhar fora do estúdio, porque tinha uma questão de segurança. É bem interessante isso das portas que estão abrindo, que a pandemia abriu, né? Porque antes existiam algumas barreiras, eu acho, que para os trabalhadores poderem fazer jobs lá fora, porque você precisava pegar um visto, você precisava provar, sei lá, que você tinha... uma pós, talvez, ou uma graduação, porque você tinha toda aquela barreira aquela barreira de você ir para outro país. E hoje em dia você pode fazer trabalhos remotamente para qualquer lugar do mundo, e você só precisa se basear no seu próprio talento, né? Porque antes você precisava que, para você, às vezes, concorrer com pessoas que já eram daquele país, e tinha um portfólio às vezes parecido com o seu, você tinha que provar às vezes que você era um pouco, às vezes até melhor, para poder aquela empresa poder querer garantir que você fosse para lá, porque isso exigia um certo custo, né? E hoje em dia você pode fazer trabalhos muito bons, trabalhos para fora, remotamente, e até ter oportunidade de montar um portfólio melhor para quando você for para fora você já ter um pouco mais de know-how, assim, também, né? Então eu acho que essas fronteiras, elas estão cada vez mais pequenas. Há 5 anos atrás, eu acho, assim, que de uma forma a gente imaginava para onde a gente estava indo, mas não imaginava a quantidade de possibilidades que tem hoje. Então, de uma forma a gente imagina, mas vem de um jeito, às vezes, até maior do que a gente pensa. Então, eu acredito que a animação, ela tá cada vez mais multiplataforma, com mais possibilidades, com mais demandas, e isso só tende a crescer, assim, exponencialmente mesmo. Cara, e é muito interessante o que a possibilidade do remoto tem feito com a carreira de vários profissionais. Justamente por tudo isso, assim, a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, conseguir trabalhos que ajudam muito no desenvolvimento da sua carreira técnica, né? Assim, você aprende com outras pessoas, você está envolvido em outros projetos que, como a gente estava falando em off, já é difícil mudar no Brasil, né? A gente já precisa mandar teste do pezinho e tudo. Então, imagina você mudar de um país para talvez ter a oportunidade de fazer isso lá fora e começar do zero, sabe? Ter que ir para lá para começar lá. Então, esse momento que a gente está acontecendo justamente está abrindo as portas para as pessoas alcançarem lugares que o físico limitava. Porém, eu tenho uma pergunta para vocês, para esses profissionais que estão querendo aproveitar tudo isso que vocês estão falando, assim, é bem polêmico. Não sei se é polêmico, tá? Mas, assim, é bem pertinente a gente tocar. Pela experiência de vocês, pelo que vocês têm visto do mercado de trabalho, vocês acham que para uma pessoa se dar bem na área ou conseguir atingir vários estúdios, estar envolvido em vários projetos, o profissional ele precisa saber 2D também, ou estudar o 3D e ser assim, cabeçuda do 3D já é o suficiente, já basta? Quero saber a verdade. Não precisa. Eu acho que já é suficiente, assim, se você for por uma exigência mínima, já é suficiente você estudar o 3D e
e seguir focando no 3D, né? Só que eu acho que a arte, ela conversa com todos os tipos de arte. Então, quando você estuda cinema, você melhora a sua animação, né? Técnicas de câmera, você melhora a sua animação. Quando você estuda desenho, silhueta de desenho, forma de você colocar ali o desenho, passar uma forma mais clara, você também melhora a sua animação. Quando você estuda animação 2D, você está estudando técnicas de spacing, que de uma forma ou de outra você estuda no 3D, só que você consegue observar aquilo de uma forma um pouco mais detalhada, porque acho que você começa a pensar ali realmente em quadros, né? Porque no 3D o computador, de uma forma ou de outra, ele te ajuda, né? Então, com certeza, quem sabe 2D e faz 3D tem uma visão muito mais ampla de como fazer, mas pra mim, na minha opinião, não é uma exigência, assim, obrigatória, né? Eu acho que o 2D, ele contribui, assim, pra visão artística, né? Que é exatamente o que a Vivi tá falando, concordo 100%. Agora, assim, isso pode atrasar muito a entrada do profissional pro mercado se ele quiser começar do 2D e fazer essa carreira inteira, entendeu? Então, assim, é muito melhor aprender trabalhando, onde a gente realmente aprende, né? Então, assim... e qualquer pessoa que estiver entrando hoje, eu indico não pensar em 2D, faz o 3D, entra pro mercado, e enquanto você se desenvolve como profissional, você pode entrar no 2D como curiosidade ou como projetos paralelos. Também, né? Isso. Então, assim, eu sei zero de 2D, né? Lógico que eu trabalho com iluminação, né? Mas a parte da minha pipeline é diferente da Vivi, né? Então eu realmente não tenho, assim, mas eu estudei cinema, né? Eu fiz a escola de cinema e eu sou formado em fotografia para cinema. Então isso me ajuda muito hoje como iluminação para 3D, né? Principalmente agora na Animism, que a gente faz mais efeito visual e não full animation, quando eu vejo o plate e onde essa criatura vai estar e como que eu tenho que iluminar ela, e a minha experiência de set ajuda muito. Ela não é necessária, né? Assim, eu acho que eu trabalho talvez um pouco mais rápido, um pouco mais preciso por ter essa experiência, mas tem muitas pessoas que têm zero experiência de set e são iluminadores fenomenais, né? Então eu acho que o legal mesmo é você conseguir começar a trabalhar, sabe? Eu acho que a gente tem que forçar um pouco a entrar no mercado, porque é realmente aonde a gente vai aprender. E só pegando um pequeno ganchinho dessa coisa do trabalho remoto, eu acho que é o seguinte, tem vantagem para todo mundo. Eu acho que as pessoas que mais sofrem com o trabalho remoto são os júniors. Porque você não tá sentado lá de uma pessoa que pode te ajudar muito fácil. Toda vez que um júnior precisa de ajuda, ele precisa de escrever. E muitas pessoas têm vergonha de incomodar, né? Todo mundo está sempre muito ocupado. Então eu acho que, assim, as empresas, elas não só têm que desenvolver um sistema remoto que permita você trabalhar bem, mas também um ambiente muito inclusivo, que os júniors possam perguntar sem sentir que eles estão sendo julgados, para eles poderem aprender melhor, né? Para mim, como artista sênior, eu amo o trabalho remoto, porque eu preciso perguntar muito pouca coisa. Mas eu sei que vários júniors sofrem um pouco com essa distância. E essa querer perguntar e não ter alguém fácil do lado que você fica amigo, rápido, sabe? E meio que entra num ambiente meio sem julgamento. Então vai ser um desafio agora pros júniors realmente acompanharem o processo, eu acho que de uma forma que seria mais natural antes dentro do estúdio. Vocês acham que tem alguma forma da gente conseguir trazer esse conhecimento para os artistas júniores? Justamente o que você trouxe foi bem interessante, Abel, para tentar trazer essa proximidade que a gente sabe que só existe em estúdio mesmo, que é colocando ali na mão, trocando no ao vivo. Mas o que da experiência que vocês têm na vida de vocês, na carreira profissional de vocês, adaptando, né? Porque vocês estavam em estúdio, agora vocês estão no home office. O que vocês podem dar de conselho para as pessoas que estão passando por isso agora, para eles tentarem sempre melhorar o trabalho deles e, não sei, tentar fazer essa proximidade acontecer de certa forma? Tem alguma dica que vocês fizeram aí? Eu acho que você tem dois lados isso, né? Assim, eu na minha experiência agora, no meu último projeto que eu tava no Miss Marvel, eu notei, assim, que eu sempre ofereço ajuda. Falo, olha, eu tô aqui porque você precisar,
entra no vídeo. Então, assim, eu sempre ofereço ajuda. E toda vez que eu ofereço ajuda, assim, as pessoas têm 50 perguntas que elas estavam acumulando. Sem ter muita certeza, meio que tentando ler na documentação e tentando se adivinhar, né? Se achar ali no processo. Então eu acho que assim, do lado de quem tem experiência, tá mais aberta a pergunta e mais aberta a dar suporte, sabe? Eu acho que tem artistas que não são muito naturais, assim, instrutores, sabe? Aquela coisa. Mas eu acho que todo mundo agora tem que fazer um esforço de poder receber quem tem menos experiência de uma forma mais efusiva, sabe? Porque a gente não tá... Então você tem realmente ir lá no chat, conversar, trocar uma ideia pra pessoa sentir que ela é sua amiga e sentir que ela é bem-vinda e poder entrar. Do lado dos júniors, ter a consciência de que pra gente, quanto melhor for o seu trabalho, melhor é pra gente também. Então eu não tenho problema nenhum de dar suporte para um júnior, porque eu sei que ele vai aprender e vai conseguir dar passo sozinho depois, né? Então eu acho que para mim libera muito trabalho. Nunca uma pergunta de júnior é inconveniente. Sim. Então saber que perguntar não é problema mesmo. É muito mais problema se você passa o dia inteiro preso numa coisa que era uma pergunta de 15 minutos. Então eu prefiro que ele nunca perca a produtividade dentro do trabalho, sabe? Porque quando o júnior perde a produtividade, isso sobra pra gente resolver depois também, porque a gente vai resolver mais rápido, né? Então, assim, o júnior tem que saber que ele tá em casa, sabe? Não tem problema perguntar. E se for um problema perguntar, a empresa tem um problema. Essa não é a nossa indústria. A nossa indústria é de gente bacana e que dá suporte. Isso é a minha experiência. Maravilhoso. Eu concordo. E tem uma coisa assim que, às vezes, mesmo que a pessoa não tenha pergunta, né? Você nunca sabe o que você não sabe. Então, às vezes você acha que sabe, que você tá fazendo, que você tá arrasando e tá ficando muito bom, mas você não pede feedback. E eu acho que se existe um conselho pra quem tá começando, que é júnior, peça feedback, mesmo que você ache que esteja muito bom, porque existem olhares diferentes do seu, existem opiniões diferentes da sua. E às vezes você acha que você entendeu como é que é o briefing, como é que é o conceito, mas se você conta com outras pessoas que têm mais experiência, isso vai dar um jump, assim, vai dar um ganho muito grande na sua experiência e no seu olhar também, sabe? Eu acho que isso foi o que mais me fez evoluir ao longo do tempo, porque tem gente que paga muito caro num curso bom só pra ter o feedback de um cara com muitos anos de indústria. Então, se você tá numa empresa e tem aquela pessoa com muitos anos de indústria, então manda, tipo, mesmo que ela não esteja nem no mesmo projeto que você, mas fala, pô, me dá uma opinião aí, por favor, me diz o que você faria, porque uma coisa que eu sempre me cativou nessa área de animação, ainda mais antigamente, né? Porque hoje em dia já tem muitas pessoas, eu não sei se todo mundo ainda tem essa cultura, mas na época que eu comecei com animação, existia muito poucos animadores. E quando a gente procura alguém online, que às vezes a gente nem conhece pessoalmente, mas a gente manda, troca uma ideia, as pessoas estão sempre abertas para poder auxiliar, para trocar, para passar um pouco dessa experiência. Então, eu acho que isso é o maior ganho que a gente pode ter, porque é muito mais fácil a gente encontrar hoje profissionais bons online do que pessoalmente, óbvio, porque a maior parte do trabalho está sendo remoto de alguma forma, né? Sim. Então, eu acho que o principal é isso. Eu queria que a gente estivesse trabalhando com câmera nesse podcast, porque você ia ver eu efusivamente concordando. Quase tive um torcicólogo aqui quando você falou essa coisa de pedir o feedback. Perfeito. É isso mesmo. A gente só vê assim a cabecinha da Abel gritando, sim, é isso, aquele meme da Meryl Streep. No microfone. O meme da Meryl Streep apontando assim, falando, yeah! Vocês iam achar que eu tava num show de rock aqui. Cara, é muito bom ter essas duas opiniões e pontos de vista de vocês, porque são dois ambientes diferentes, né? A experiência do Abel fora é muito importante, a Vivi em volta de tantos projetos, dirigindo tantos projetos importantes aqui no Brasil, elevando cada vez mais a mão de obra que a gente tem aqui. A gente não deixa de falar isso em nenhum episódio, o quanto que a mão de obra brasileira é muito boa. Precisa melhorar, claro, precisa sempre estar se atualizando, porque tem muita coisa nova acontecendo, claro, mas é isso, assim, conversar, manter o diálogo aberto, procurar feedbacks, escutar as críticas,
porque só assim que a gente acaba evoluindo, não só como profissional, mas eu acho que como ser humano também, né? Então é muito importante ter isso alinhado. Cara, eu, assim, da minha experiência trabalhando com artistas brasileiros, assim, a tendência é que os artistas brasileiros são sempre os melhores. Assim, se não for, tá sempre no grupo de elite, tenho sempre um brasileiro. Eu acho que a gente tem uma capacidade criativa e técnica gigante. E então, não é à toa que Exato. todo crédito de filme, de qualquer lugar que você veja, vai ter um brasileiro trabalhando, porque a gente realmente representa super bem da onde a gente vem e o que a gente faz, né? Então eu acho que tecnicamente o Brasil é maravilhoso no set, grandes fotógrafos, grandes iluminadores, grandes cenógrafos. Então, assim, o Brasil, assim, é uma pena que a cultura tá do jeito que tá, mas a gente exporta mão de obra de qualidade historicamente, né? Então eu acho que o que mais machuca o Brasil, assim, machuca é uma palavra meio forte, né? Mas eu acho que o trabalho de agência é o pior da cadeia produtiva. E lógico que eu sou da parte de produção, né? Mas eu tenho o meu time. Mas tecnicamente a gente não deve nada pra ninguém. Sim, cara, sim. Mas eu acho que isso tem mudado um pouco, assim, mesmo. Até a gente estava falando em outros episódios o quanto que a publicidade tem permitido com que a gente também explore mais a criatividade dentro do 2D com o 3D, na verdade, trazendo, sabe, filmes de campanhas publicitárias que você olha e fala, que é isso? Isso aqui tá muito maravilhoso. Ou até mesmo abertura de eventos, né, Vivi? Com o negócio do Dream Nova Inc. ali, que você fala, que é isso? Como assim? E, gente, quem não sabe do vídeo que eu tô falando, foi o vídeo de abertura da Unhide Conference de 2018, que foi um vídeo, cara, que tá o link aqui embaixo, porque eu tenho certeza que quando você assistir esse vídeo, a sua mente vai mudar, assim, e não é brincadeira, assim, esse vídeo, ele te leva pra outro lugar, assim, e é muito mágico. Porém, já pegando esse gancho aí que eu falei da publicidade, que tem coisa que muda muito, principalmente essas tendências de mercado, cara, tem muita coisa acontecendo, né, na animação, assim. Eu quero falar exclusivamente da animação pelas últimas peças, os últimos projetos lançados. Então, Encanto, né, venceu o Oscar. Red, que saiu agora, que é um filme delicioso. Gente, Red é uma animação deliciosa. Tem The Bad Guys, tem Lightyear vindo, tem Minions 2. E não tem como deixar de falar de Arcane e Família Mitchell, A Revolta das Máquinas, que, pelo amor de Deus, eu acho que Arcane e a Família Mitchell ano passado foram, assim, projetos que eu fiquei embasbacada. Eu fiquei, tipo, catatônica tentando entender o que estava acontecendo. E aí a gente tem a Belzinho, que pode trazer um pouco de spoilers, Abelzinho, da Família Mitchell, A Revolta das Máquinas pra gente? Ah, não tem mais spoiler, todo mundo já viu. Ah, maravilhoso. Ó, quem não viu, a culpa não é nossa. A culpa não é nossa, exato. Ó, spoiler é uma tendência de mercado? Essas animações estarem surgindo? Essa mistura de 3D com 2D, muito porque a Aranhaverso abriu muitas portas pra isso, mas vocês acham que é uma tendência de mercado? Esse mix de 3D com 2D? Eu acho que assim, é uma lógica de mercado, né? Usar o que tem de melhor de todas as áreas, né? Eu acho incrível que a gente tinha deixado o 2D tão de lado tanto tempo, né? Pra trazer ele de volta. Isso, assim, da parte, falando do que a gente tem disponível que a gente pode usar, né? Dentro da parte estética, eu acho que é muito inteligente parar de querer brigar com a Disney o look que eles criaram. Entendeu? Então, assim, por que ficar tentando fazer o que eles fazem? Né? E eu acho assim, graças a Deus hoje existe a Netflix, né? Porque assim, como a Disney compra todo mundo, eles dão uma esterilizada no visual das coisas e tudo fica igual, né? E as histórias são as mesmas. Essa é a minha crítica, né? A Disney. Então, eu acho que como tem empresas como a Netflix que resolveram entrar para a competição de animação, eles têm uma capacidade de criar estéticas diferentes, né? Então, assim, eu acho que o Aranhaverso, ele trouxe isso. É uma coisa que já era, assim, já estavam fazendo em curtas-metragens, em outras coisas, então o Aranhaverso, ele trouxe isso pro grande público, né, em nível de produção de centenas de shots, né. Então eu acho que essa é uma tendência de poder explorar looks diversos, sabendo que com o sucesso do Aranhaverso, o público é aberto
a essa estética, né? E eu acho que Arcane, assim, eu queria dar um Oscar pra Arcane. Acho uma pena que a gente não pode pegar 3 episódios, colar sim. e submeter. Porque, assim, Arcane, se alguma coisa mereceu um Oscar no ano passado de animação, foi Arcane, com certeza. E Mitchells, ele herda um pouco dessa herança, né? O mesmo estúdio que fez Mitchells, que fez o Aranhaverse, fez Mitchells, né? Então, essas tecnologias só estão se desenvolvendo. Que o importante disso é a gente conseguir proceduralizar isso. O que é isso? É a gente conseguir fazer 1000 shots iguais. Porque se a gente dentro de um curta-metragem, de uma publicidade, você consegue roubar muito, porque são 30 segundos, 1 minuto, 15 segundos, né? Agora, quando você tem que fazer 1h30 desse material, a gente tem que ser capaz de repetir o processo. Então, a gente tem que ser capaz de repetir o processo e não ter um time de 1000 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, porque tem que ter um custo-benefício, né? Exato. Então, o processo de transformar o que a gente fez no Aranhaverso de uma forma que é menos onerosa do lado do artista, também é uma coisa que os estúdios se preocupam, né? Como que a gente vai fazer isso sem isso comer a produção, né? Comer todo o orçamento da produção. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais ferramentas que permitam a gente a ter aquele mesmo look, aquele mesmo sentimento mesmo que o Arcane teve, por exemplo, só que de uma forma que você não precisa passar 4 anos produzindo aquilo. Exato. Então eu acho que tem isso, né? Arcane demorou pra caramba pra ser feito, né? Sim, sim. E o que o Arcane fez foi incrível também, porque eles misturaram uma quantidade grande de técnicas, né? Eles usaram mocap para algumas coisas, aí usaram animação mesmo, animação 3D para outras, usaram 2D, eles conseguiram fazer uma mistura que ficou, tipo, fantástica, e é algo que, assim, como o Abel falou, em produções pequenas as pessoas já estavam tentando fazer há um tempo isso, né? E eu acho que é tendência, essa multiplataforma, sabe? Você usar técnicas diferentes que estão sendo... Porque eu acho que essas técnicas, elas estão expandindo para lados, tipo, diferentes, mas ao mesmo tempo elas se entrelaçam e se encontram em algum ponto, sabe? E eu acho que, assim, pra gente só ser um pouco mais justo com os animadores, a gente tem que saber que tudo que tá escrito mocap é no mínimo arrumado pelos animadores, mas sim. Muitas vezes é reanimado. Então não caiam naquele paparanha do Andy Serkis. Tudo do César, tudo do Gollum foi animado na mão. Não caiam nesse papo de quem quer ganhar o Oscar em cima do suor dos outros. Não, uma prova disso é que se você pegar o Arcane e você der um pause, você vai ver poses muito bem planejadas. Exato. Você não vai ver uma pose ali aleatória, porque quando o ator ele grava o mocap, ele não tem noção do que tá realmente aparecendo ali na câmera. Já o animador ele tem, porque o animador ele trabalha com a imagem, ele trabalha com acting, animação, mas ele vendo ali a imagem. Então, é como se o mocap fosse consertado, né? Eu falei do mocap porque é uma forma, como a Bel falou, dessa forma procedural, é uma forma que está sendo testada e tentada já há um tempo, principalmente em jogos. Mas, de uma forma ou de outra, tipo, é impossível você não trabalhar com mocap sem um animador. A animação, eu acho que ela... pelo contrário, né? Quando o mocap surgiu, acharam que ia matar a animação. E não, pelo contrário, eu acho que a animação, ela tá cada vez mais viva e cada vez mais sendo precisada. Né? Tem uma coisa que eu acho interessante, é que antigamente o 2D, ele usava o 3D como base, né? Hoje ainda ele usa, né? Se você for olhar animes e tal, eles pegam o 3D e usam o 2D como base. E a novidade é que agora o 3D tá usando, tipo assim... o 3D tá usando o 2D como um acabamento agora, né? Tipo, mesmo as animações 3D. Então, eu acho que essa integração, ela acontece desde o início, né? O 3D Legal. com 2D. Mesmo que não seja algo mandatório, né? Tipo, eu preciso entender de 2D, eu preciso entender de 3D. Mas são áreas que elas conversam muito bem e eu acho que a tendência é elas serem casadas, né? Cada vez mais. E eles usam também, assim, por exemplo, o 3D para dar referência de proporção distância pro 2D, né? Então, assim, tem desenho, tem um desenho que eu gosto muito, chama Dragon Prince. Não sei se vocês já assistiram ele. Netflix. Amo. É maravilhoso. E eles usaram muito o 3D pro layout dos environments pro 2D.
Porque aí eles não tinham que ficar adivinhando muito aonde as coisas vão, entendeu? Então eu acho que o 3D tá servindo muito o 2D também como uma base física, né? De lente, de câmera, de ângulo, perspectiva, que é uma coisa que facilita muito pros animadores, né? Então eu acho que a barreira de entrada pros animadores dentro do 2D diminui um pouco também se tem o 3D para fazer um pedaço tirar essa adivinhação e essa experiência do artista individual, né, o experiente, como para um artista que é mais novo e tá aprendendo ainda, né? Eu vi um desenho recentemente, chama Ranking of Kings, é um desenho bem recente, desse ano, e ele usa o 3D, principalmente nos últimos episódios, tem uns jogos de câmera que eles fazem com 3D fantásticos, que eu não sei nem se uma pessoa com 2D tradicional conseguiria fazer aquela perspectiva com aquele movimento do jeito que é, e eu achei fantástico. É uma forma que o 3D foi utilizado ali para poder fazer o 2D e ficou incrível, assim. O Abel falou do Dragon Prince, né? Eu adoro Dragon Prince, inclusive é dos meus criadores do Avatar, né? A Thalita sabe que eu gosto. O Dragon Prince, eu acho assim, é uma tendência, porque esse casamento do 2D com 3D, ele faz algumas produções ficarem até mais rápidas de serem feitas. Então, quando você tem uma produção, tipo Netflix ou outros streamings, que você tem ali um certo prazo para poder ser feito, essas técnicas que elas meio que cortam tempo, uma ajuda a outra, tá sendo cada vez mais procurada, que é o caso que foi usado, por exemplo, no Aranhaverso, que é a animação on-choose, né? Que você vai até um certo ponto ali de refino, mas a animação ela já funciona por si só. Porque quando você faz on-ones, né? Que é com muito mais frames, às vezes você precisa passar um tempo maior ali refinando para você ter ter um olhar, um refino, né? Exatamente. Então, esses tipos de técnica, eles têm ajudado cada vez mais produções que precisam estar sendo produzidas de forma mais rápida. Sim, claro. Essa opção de animar em 2 no Aranhaverso, ela foi muito bacana, né? Porque ela tem um throwback, assim, de animação mais antiga, né? Que era tudo feito em 2, né? Mas isso deu muito trabalho pro departamento de câmera e pro departamento de FX. Porque simulação você não faz em 2, você tem que fazer em 1. Então, casar o movimento de câmera, que é em 1, com o FX, que é feito em 1, com a animação que foi feita em 2, foi uma arte também. É uma técnica que não funciona com tudo, assim. Não, mas eu acho que fica ótimo. Essa semana eu tava fazendo um projeto que a gente falou, vamos fazer um choose. E não funcionou total, porque a câmera era muito doida pra ser feita. Então, mas é uma coisa que eu vejo, por exemplo, aquele Tá em Altas Aventuras, né? Que é um desenho brasileiro. Eles fazem on choose, mas no geral as câmeras são paradas, né? Mas é uma forma que eles usam para poder encurtar o processo e o processo sair mais rápido. Mais rápido, sim. Tipo, é uma técnica que é usada, mas não é uma técnica que funciona com tudo, obviamente, né? Você não vai pegar uma animação realista de um filme e colocar um choose porque não vai parecer realista, né? Então eu acho que depende muito da onde você encaixa. Claro. Mas eu acho que tem uma textura muito gostosa quando é feita em choose, assim. Eu não sei se é nostalgia minha, mas eu sempre acho muito delicinha. Um velho. Eu joguei o Miles Morales com a meu suit do Spider-Verse em choose quase o jogo inteiro. Então eu acho mais gostosinho. É uma nostalgia que a gente tá sentindo aí. Pois nostalgia. Mas eu acho que tem 2 pontos que vocês trouxeram que é muito importante e relacionado justamente à quantidade de produção e o tempo de produção, que é os meios, né, da onde o projeto tá indo. A gente sabe que a gente tá no streaming, o sistema de negócio deles é pra mensal. Então eles querem conteúdo novo, né, todo mês. Que nem agora, a gente vai ficar órfã de Arcane durante quanto tempo, vocês acham aí? Eu acho que o quê? Uns 2 anos, no mínimo? No mínimo, né? E é muito também a gente adequar e saber pra onde o trabalho tá indo e também dar uma desapegada, né, gente? Porque isso que até que eu queria perguntar um pouco pra vocês. Às vezes a gente tem que saber desapegar, né? Falar, ok, vai com Deus porque o projeto precisa ir, outras coisas precisam acontecer. Nesse momento, que eu não sei se a palavra é vaidade exatamente, algum outro conselho também para as pessoas júniores que precisam largar, sabe? Vai, entrega seu filho pro mundo, deixa o mundo criar essa criança para você.
Vocês têm algum conselho também? Bom, eu acho que o primeiro conselho, pelo menos que eu uso para poder acelerar um pouco o processo, é o que eu falei do feedback, porque às vezes a gente tem um olhar muito apegado ao que a gente quer que chegue, né? Quando a gente quer que fique perfeito, a gente quer que fique daquele jeito, e às vezes o feedback ele vai trazer para você uma forma mais rápida, uma forma mais clara, ou até uma outra solução. Pô, não tá rolando por aqui, vamos fazer de outro jeito, né? Uhum. Mas uma outra questão que eu acho que ajuda é você passar um bom tempo planejando antes de fazer, porque parece que às vezes é uma perda de tempo, né? Eu tenho 3 dias pra fazer essa animação, se eu ficar quase o primeiro dia todo planejando, eu vou perder tempo. Às vezes não, porque quanto melhor você planeja, melhor você tem referência, melhor você tem ali você atuou, você filmou você fazendo. Eu acho que mais clareza você tem de onde você vai chegar. Então, você encurta o caminho, porque tem gente que às vezes para chegar no resultado ele testa, né? Testar por aqui, testar por ali, testar por ali, às vezes aquilo vai gastando tempo. Então, eu acho que é isso, é o planejamento e feedback, eu acho. Porque tem hora que você tem que largar a mão, principalmente quando é publicidade, né? Filmes, às vezes existe um prazo maior, mas quando você tem um projeto que você tem pouco tempo para entregar, você tem que contar com as pessoas da sua equipe, você tem que contar que você tem que confiar no briefing, às vezes, e você tem que fazer esse planejamento o melhor possível para poder entregar. E quando for entregar, cara, desapega, porque isso foi experiência. No próximo você vai fazer melhor, sabe? Boa. Eu concordo 100% com a Vivi em tudo que ela falou até agora. Todo mundo ouve ela falando. Você vê a voz da experiência quando você vê a pessoa falando, você fala assim, cara, essa aqui sabe o que tá falando. Muito bacana. Com certeza, se você já tá trabalhando, o principal é feedback e referência. Ninguém sabe de cabeça. Você pode achar que você conhece a propriedade intelectual que você está trabalhando de frente e verso, mas quando você põe a referência na frente, você vê que você pensou errado. A gente não tem como trabalhar sem referência. Então, se você acha que você consegue fazer um pôr do sol lindo, cara, pega a referência. Se você quer fazer um negócio igual Star Wars, pega a referência. Tudo é referência. E assim, quando a gente está trabalhando, as pessoas vão te pedir qual a referência que você usou. Então, assim, não dá pra você falar assim, eu pensei nisso. Fala, não é. Qual é a referência? Então, assim, peguem referência, eu acho que isso é muito importante. E se você ainda tá entrando na indústria ou querendo trocar de emprego, ou promoção, trocar de estúdio, essas coisas, o que eu sempre falo pra todo mundo, não é você que decide se o seu portfólio tá bom, é o recrutador. Boa. É a outra empresa. Então, assim, não acha que você tá queimando cartucho se você mandou, sabe, se você sonha trabalhar na Globo, no VFX da Globo, que os caras são super foda, cara, você pode mandar mais de uma vez, não tem problema. A primeira vez que você mandar não é a última que você vai poder mandar. E as pessoas não tem problema, você não precisa mandar toda semana, mas sempre que tiver update, manda, porque é essas pessoas que vão decidir se você tá pronto, não é você, entendeu? Então, assim, não fica julgando o seu demo reel demais. Você tem que ter um shot bem feito, papapá, que você gosta, mas assim, chega um ponto que é o mercado que decide se você tá pronto, e não pronto no sentido profissional, estou pronto, você está pronto para esse projeto, porque às vezes esse projeto tá o tamanhozinho certinho que você vai caber, sabe? Então não fica julgando demais o seu demo reel não, sabe? Você tem que colocar ele pra ser visto, ser criticado e você continuar trabalhando nele enquanto a oportunidade não aparece. Porque depois que você entrar pro mercado de trabalho, uma cena feita num projeto profissional que você recebeu pra fazer vale mais do que tudo que você fez como estudante. Então, porque esse trabalho profissional, ele representa que você já teve pressão, você consegue trabalhar em equipe, você tem com quem eles perguntarem para ter uma referência. Então, assim, semanticamente, mesmo que o trabalho profissional não seja tão bonito quanto o seu estudante, ele, profissionalmente, ele vale muito mais. Então, tenta entrar nesse mercado e não fica arrumando desculpa para não aplicar para o trabalho que você quer trabalhar. Nossa senhora, eu vou transformar esse podcast num mantra pra eu emanar todas as vezes e nem só. E eu nem trabalho com animação, hein? Assim,
ali na mãozinha, mas, gente, extremamente tudo valioso que vocês trouxeram aqui. É muito legal conversar com profissionais que têm uma carreira bacana, velho, estabelecida, sabe? Que consegue trazer esse feedback pra gente e que, mais importante, tá aberto a conversar. Então, eu queria, cara, e vocês sabem, né? Eu ficaria aqui mais 3 horas com vocês nesse bate-papo, mas eu já quero fazer o convite pra gente falar de outras coisas. Vamos ver se a gente faz aqui um Hidecast com animador 2D também, com ilustradores 2D, pra gente conversar um pouquinho mais e dissecar melhor Arcane, família Mitchell, sei lá, criar um outro papo que também pode fortalecer esse aqui. E pra encerrar, eu queria, na verdade, um Unhide Indica de vocês. Queria, obviamente, agradecer a participação de vocês dois, que vocês são maravilhosos. Fico muito honrada, muito feliz de falar que vocês são meus amigos, então, de verdade, eu admiro muito vocês como profissional, mas a pessoa que vocês dois são, assim, engrandece mais ainda a minha admiração profissional. E eu queria saber do Unhide Indica. O que vocês estão assistindo? Que livro, série, jogo, não sei. Que vocês tiveram aí recentemente de contato, que inspiraram vocês tanto pra profissão ou na vida mesmo. E muito obrigada, viu? Quem quiser começar, o Abel tá deixando aí a Vivi começar, então... Vivi, se quiser começar, pode começar. Eu acho que eu já falei de alguns dos projetos, assim, que eu adorei assistir. O Ranking of Kings, falei agora, é um anime, não tem nada a ver, assim, com a parte ocidental da animação, mas eu achei incrível a história, o desenho, a forma como eles fizeram. Tem o Vox Machina da Amazon, tava comentando também aqui mais cedo. Achei muito legal. Que é um jogo de RPG, né? Até o tema é um pouco raro, né? Da gente ver o tema do desenho. E deixa eu ver, além do Arcane, que eu acho que não tem jeito, gostou. Né, velho? Não tem jeito de não indicar Arcane, cara. Não tem. Não tem jeito. Eu acho que é isso, assim. Jogos, eu costumo jogar jogos um pouco mais alternativos. Mas eu gosto muito daquele Ori and the Will of the Wisps. The Will of the Wisps é maravilhoso. Aquele jogo ali, ele é... Você não sabe se você joga ou se você dá print screen, ou se você joga e você dá print screen. Esse jogo é maravilhoso. É muito lindo, muito lindo. Vivi, muitíssimo obrigada. E aqui, volte mais vezes, viu? As portas estão mais que abertas. Opa, tamo junto. Eu que agradeço pela honra de poder estar aqui mais uma vez. E tô muito feliz de poder compartilhar um pouco da experiência. E tamo junto, vamos voltar mais vezes. Pode contar comigo. Por favor. E aí, produção, já vamos mandar convite. Abelzinho, seu lindo. E aí, me conta. Olha, vou começar no videogame. Uhul! Horizon 2. Sim! Por favor, jogue. Quem não jogou o 1, joga o 1. Eu tô aqui. Eu já coloquei bem umas 40 horas no Horizon Forbidden West e tô em 1/3 do jogo. Tem muita coisa. Exatamente. Então, eu acho ótimo. Quando eu vejo que o mapa tá quase todo coberto de nuvem, eu fico super feliz, que eu sei que ainda tem muitas horas de alegria pra mim. Sim. Então, assim, esse é o meu jogo do momento também. Fotografia fenomenal. Tudo muito bem feito. Já tenho quase todas as roupinhas da Aloy, que na verdade é a minha razão número 1 de jogar, coletar os modelitos de Aloy. E na parte de entretenimento, eu assim indico fortemente um show que tem na Apple TV que chama Severance. Severance é o melhor coletivo de direção, ator, roteiro, direção de arte que eu vi em muito tempo. Assim, tom, trilha, assim, é fenomenal. É fenomenal, é uma série, é live action, não tem nada a ver com animação, mas assim, eu indico muito, muito, muito. É muito bom. E ninguém vai se arrepender de assistir Severance, então eu indico isso. Do mundo de animação, se vocês quiserem, na Netflix tem todo o catálogo do Estúdio Ghibli. Assiste esses filmes porque o Estúdio Ghibli, assim, eles saem da lógica ocidental de como uma história tem que ser contada. Uhum. E então a gente começa a expandir um pouco como que a gente pode contar em animação. E uma coisa que eu acho, assim, fenomenal,
que eles fazem em todos os filmes do Estúdio Ghibli é que, assim, eles não economizam em animação, sabe? Tem muitas coisas que não adicionam na história e eles colocam os personagens fazendo, assim, sabe? Tipo, sabe, pegando uma coisinha no chão, tirando um negocinho do bolso pra ficar natural. É uma coisa que custa... e eles fazem, e se dá pra você ver assim como uma coisa é feita com carinho. Então, quem não assistiu ainda coisas do Estúdio Ghibli, assim, eu indico fortemente. É um jeito diferente, assim, são animações de 2 horas, é fenomenal, assim. Então, sou fã. Então, assistam. Sensacional. É dever de casa, né? É dever de casa, Estúdio Ghibli. Muito básico. Cara, eu vou, na verdade, olha só, eu acho que eu não indiquei, mas eu vou indicar, ó, primeiro aqui dentro do Unhidecast, tô indicando, que é, cara, Gravity Falls. É uma animação maravilhosa da Disney. Eu acho que o criador ali, o Alex Rich, inclusive tem dedinhos ali no meio de A Família Mitch e a Revolta das Máquinas. Você vê muita influência de Gravity Falls no Mitchum, então... É muito legal fazer esse estudo, assim. Eu acho que Gravity Falls, além de ser 2 temporadas, curtinho, delicioso de ver, ele criou muito espaço para outras coisas agora serem levados para longas e animações que estão aí no mainstream do jeito que a gente tá vendo e do jeito que a gente tá admirando. Então, assistam Gravity Falls, porque é delicinha demais da conta e é maravilhoso. Certo? Concordo 100%, tem que assistir. Tem que assistir. Dever de casa junto de Ghibli. Acabou Ghibli. Vou te falar, é os melhores dever de casa que vocês vão receber na vida. É isso aqui que a gente tá passando agora. Nossa, não tem nada melhor que isso. Vai ver a animação, gente. Vai ver a animação. Seus lindos, muito, muito, muito obrigada mesmo pela participação. Queria lembrar todo mundo que tá escutando que todos os links que a gente comentou vão estar aqui embaixo, inclusive redes sociais de Abelzinho e Vivi, junto do ArtStation, para vocês terem ideia do nível que a gente tá falando aqui, de verdade. E a gente traz eles, não vai demorar não, para um próximo episódio pra gente falar de animação 3D, animação 3D, mídia, videogame, isso tudo. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigado você. Um beijo. Obrigada a você. Se você gostou desse bate-papo, manda pra sua galera aí que também curte sobre esse assunto e ajuda a gente a sempre trazer pautas importantes aqui pra vocês. Vale lembrar também que a gente tem episódio novo a cada 2 semanas. Então é só você seguir a gente pra ficar sabendo de todas as novidades, porque o Unhidecast está disponível nas principais plataformas de podcast, no nosso canal no YouTube e na nossa plataforma maravilhosa unhideschool.com. Combinado? Um beijo pra vocês, a gente se vê em breve e tchau, tchau.